Bom dia, meus jovens. Todos bem? Bom dia aos professores de todos os estados. Continuamos hoje. Então, hoje um dia mais leve do que ontem. Vocês acabaram de ver coisas bem conhecidas, né? Dízimas periódicas. E eu agora vou falar de função afim, que também é uma função conhecidíssima de todos vocês, certo? Alguém estava me dizendo no café, será que ainda tem alguma coisa nova a respeito de função afim? Aí alguém disse assim, não, com o professor sempre ele pode complicar alguma coisa. Bom, o objetivo não é exatamente esse, realmente. Eu acho que eu nem conseguiria complicar. Mas vamos fazer uma recordação, então? A respeito da função afim, que é a função mais simples que a gente trabalha, não? Primeira coisa que vem à nossa cabeça é a respeito do gráfico. Como é o gráfico dessa função? Por que o gráfico é uma reta? Bem, não, proporcionalidade ainda não. Proporcionalidade só daqui a uma meia hora, quando sumir esse B aqui. Pode pegar 3 pontos, disse aqui o colega do Rio. Como é que você sabe que é reta? Brilhante. Exatamente. Uma forma de demonstrar, digamos assim, que o gráfico da função afim é uma reta é através de distância. Se o aluno já conhece como calcular a distância entre 2 pontos do plano cartesiano, então o colega aqui do Rio de Janeiro sugeriu escolha 3 pontos distintos que estão no gráfico dessa função, A, B e C. Calcule a distância de A até B, calcule a distância de B até C e mostre que isso dá igual à distância de A até C. Isso está feito exatamente de forma bem parecida no livro, mas depende que o aluno já conheça esse mecanismo de calcular a distância entre 2 pontos do plano. Tá? Uma outra forma, talvez, que nós possamos tentar é a seguinte. Normalmente, né, nos livros, isso é feito através de não é demonstrado, é mostrado através de um exemplo. Né? Então, suponhamos a função 2x mais 3. Aí faz-se uma tabela, né? Você calcula diversos pontos, vai marcando no gráfico e diz para o aluno assim, olha só que bonitinho, ficou tudo enfileirado. Tá bem, eu não sou contra, eu só adoro essas experiências, né? Só que fica faltando, né? Caramba, se a função fosse diferente, será que seria a mesma coisa? Quer dizer, não está demonstrado exatamente, né? Então é preciso algum argumento mais forte. Então pegue aqui nosso plano. Quando x é 0, o valor da função é b. Né? Então vamos pegar esse ponto, digamos, P0B. Vamos marcar ele aqui, ó. P. Então o ponto P é o ponto do eixo Y de ordenada B. E um ponto A de abscissa X
e vou fazer com que esse ponto esteja no gráfico dessa função. Se ele tem abscissa x e está no gráfico dessa função, a ordenada dele é ax mais b. Esse ponto A, que está no gráfico da função, está por aí. Repara que esse ponto B é fixo e o ponto A está variando de acordo com x, que varia. Então vamos fazer o seguinte truque. Uma reta horizontal passando por P e uma vertical por A. Vamos assinalar esse ponto de interseção B. Qual é a medida dessa distância? A ordenada de A é ax mais b. E a ordenada de B é a mesma ordenada de P. Qual é a ordenada de P? É B. Aqui é B. Então quer dizer que a distância entre A e B é precisamente AX. Qual é a medida de PB? É a abscissa de B, ou seja, X. Então, se eu divido AB por PB, se eu divido, né, imaginando um triângulozinho, cateto oposto por cateto adjacente, AX por X é A, ou seja, é uma constante. Então, se eu num triângulo retângulo, né, divido o cateto oposto pelo cateto adjacente e acho uma constante, o que eu posso afirmar a respeito desse ângulo APB? É sempre o mesmo. Né? APB é um ângulo constante. Como o P é fixo, então, obrigatoriamente, para manter esse ângulo, né, constante, sem variar, então o ponto A só pode se mover sobre uma reta. Então, o gráfico de F é uma reta. Claro, o ponto A não pode sair jamais dessa reta, porque senão o ângulo APB varia. E esse ângulo, né, tem que se manter constante. Bem, então o gráfico é uma reta e eu vou usar um pouco desse desenho para explicar o seguinte. Esse valor B, todos nós já sabemos o que é, né? É a ordenada desse ponto onde a reta corta o eixo Y. E esse A, onde é que ele aparece no nosso gráfico? Né? Esse coeficiente A. Esse coeficiente A, ele é visível no seguinte lugar. Então, vou refazer, simplificando um pouco aquele desenho. Eu tenho meu gráfico, agora já vou assinalar a ordenada B. E eu vou olhar para o ponto desta reta de abscissa 1. Ora, F de 1 é exatamente A mais B.
reproduzindo aquele triângulo retângulo, traçando uma retinha horizontal. Como essa altura é B e f de 1 vale A mais B, então eu visualizo aquele coeficiente A nesta medida aqui. Em outras palavras, o coeficiente A na função afim significa exatamente, não é, quanto a função sobe ou desce, dependendo, não é, quando o x varia de uma unidade. Então é aí que você visualiza bem onde o significado desse coeficiente A. Se A for grande, portanto a reta então vai subir muito rapidamente. Se A for pequeno, né, ela sobe devagarzinho. Se A for zero, mantém-se constante, vai ser uma função constante igual a B. Se A for negativo, ela vai descer. Né? Então, esse coeficiente A é excelente para que a gente ensine os alunos a rapidamente visualizar o gráfico de uma função afim. Por exemplo, quando eu escrevo assim, f de x igual a 1/5 de x mais 3. O que os livros didáticos fazem e muitos acabam ensinando? Bem, falou o colega aqui corretamente. O gráfico da função afim é uma reta, e uma reta fica definida por 2 pontos. Então, fazemos uma tabelinha, x e y, atribuímos 2 valores quaisquer para x, calculamos o valor de y, marcamos os pontos no plano cartesiano e a reta está lá. Ótimo. Porém, eu queria mais. Eu queria que um aluno, quando olhasse para essa função, adquirisse a habilidade, a sensibilidade de olhar inicialmente para esse termo independente, 3, e assinalar o indivíduo aqui no eixo Y. Esse 3, em problemas práticos, até nós vamos chamá-lo assim de valor inicial. E esse coeficiente A, 1/5, ter a exata ideia que ele significa que se você anda 5 unidades para a direita, você sobe 1 unidade. 1/5 quer dizer, andando 5 para a direita, sobe 1. E o gráfico é exatamente esse aqui. Então, esse gráfico mostra as coisas essenciais da função afim. O lugar onde ela corta o eixo Y e o significado desse número, desse primeiro coeficiente, cujo nome ainda não apareceu. Não é? 5 para 1. Anda 5 para a direita, sobe 1. Se ele fosse negativo, a mesma coisa para baixo. Óbvio, né? Que nome vocês costumam dar para esse coeficiente aqui do x? Brilhante aqui no Rio. Quase que unanimemente eles chamam esse coeficiente A de taxa de variação. É o significado dele, exatamente, né? Taxa de variação. É quanto o y está aumentando ou diminuindo em função da variação que você deu ao x. Taxa de variação. Uma vozinha muito pequena soou aqui no meu ouvido esquerdo. Ele falou assim, coeficiente angular. Então vamos comentar isso também.
função não tem coeficiente angular. Quem tem coeficiente angular é a reta. Nós usamos coeficiente angular quando estamos falando de geometria analítica. Quando estudamos geometria analítica, é obrigatório que o nosso plano cartesiano tenha os seus eixos graduados na mesma unidade. Só assim que a circunferência é vista como circunferência. Bom, reta é sempre vista como reta, né? Mas somente assim que uma equação do tipo, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, significa uma circunferência de centro na origem raio R. Se as unidades não forem as mesmas, uma equação desse tipo vai ser vista como uma elipse. Portanto, em geometria analítica, esse coeficiente aqui tem um significado de alguma coisa ligada a ângulo. Ele é a tangente do ângulo que a reta faz com a direção horizontal. No estudo das funções, este número não significa ângulo nenhum. Não tem nenhuma ligação com ângulo. Porque nós estudamos função para modelar problemas de natureza prática. E no estudo das funções, quando nós estamos fazendo as suas aplicações, frequentemente os eixos não só têm significados diferentes, como são graduados em unidades diferentes. Por exemplo, você diria que eu conheço uma empresa em que eu vou anotar aqui o tempo em que ela está funcionando, eu vou anotar aqui o seu faturamento, né? E ela começou com um certo capital de R$10.000 e teve lucros sucessivos e a evolução foi, digamos, uma reta assim. Então, aqui é 1 ano, 2 anos, aqui já no eixo Y já é o 10.000. Portanto, veja só, nós estudamos problemas de natureza prática que são modelados através de, eventualmente, função afim, não é? E não existe ângulo aqui nenhum, não é? Então, não é interessante chamar de coeficiente angular, mas sim taxa de variação é excelente, porque justamente em coisas de dinheiro, etc. e tal, taxa de variação representa quanto você ganhou depois de um ano. A cada ano, quanto é que foi a variação do seu capital. Então, em resumo, no estudo da geometria analítica, esse coeficiente, né, da equação da reta, está ótimo chamar de coeficiente angular, mas no estudo das funções é mais conveniente que seja chamada de taxa de variação. Por exemplo, imagine uma situação assim. Você tem uma caixa d'água com 200 litros de água. Abra uma torneira. Por X minutos. A vazão da torneira é de 3 litros por minuto.
qual é a quantidade de água na caixa. Bom, o enunciado não está muito bem redigido, mas vai assim mesmo. Uma caixa d'água não está vazia, ela está com 200 litros de água. Então, finge que isso aqui é a caixa d'água. Já tem 200 litros de água. Aí, a partir de um certo momento, você abre uma torneira e a torneira começa a colocar mais água na caixa. No enunciado eu usei o termo vazão. Sabe o que é vazão? É um termo que indica, é uma taxa. É a quantidade por unidade de tempo. Né? Então a vazão é 3 litros, ela coloca 3 litros a cada minuto. Quer dizer, a vazão é constante. Quer dizer, passou um minuto, colocou 3 litros, outro minuto mais 3 litros, outro minuto mais 3 litros e assim vai. Então, quero saber qual é a quantidade de água que está dentro da caixa após esses X minutos. É muito simples, verdade? Então, vou chamar a quantidade de água de Y. Y é a quantidade de água que tem ali. Como é que eu escrevo após X minutos? Quantidade de água é, inicialmente, eu tenho 200. Que já tinha. Mas o que eu vou acrescentar? Isso. Mais 3x, 3 vezes o número de minutos. E já está pronto. Uma função afim que nasceu espontaneamente. Por isso que esse termo B, frequentemente em problemas práticos, a gente chama de valor inicial. Nós começamos com aquilo. Normalmente, quando o eixo X, né, significa tempo, existe um momento em que nós começamos a nossa experiência. Então, a coisa vai daí para frente. Né? Não existe tempo negativo aqui na minha. Diga. A? Sim, é uma velocidade, sim. É uma velocidade, sim. É a velocidade com a qual a quantidade de água está aumentando. Exatamente. Se você souber as medidas dessa caixa, né, se ela for uma caixa retangular ou uma caixa cilíndrica, você pode usar até isso para descobrir qual é a velocidade com a qual o nível d'água está subindo. Isso. É claro que se a caixa tiver um formato muito maluco, não é? Aí o problema fica mais difícil. Adriano, quer saber o seguinte, nos livros normais a gente vê o termo B como coeficiente linear. Isso está errado? Não está errado não, pode ser. Pode. Coeficiente linear é um termo que não quer dizer nada, né? Mas está ok. Não, tudo bem, pode usar, sem problema nenhum. Agora, chamar de valor inicial é forte, né? É o valor com o qual eu comecei. É como no tradicional problema que todo mundo usa, né? Que é o problema do táxi. Então, você entra no táxi, o que tem? A bandeirada. Essa bandeirada, o que é? É o valor inicial, é o valor que você já está pagando antes do táxi começar a andar. E aí depois o relógio começa a acrescentar uma certa quantidade de dinheiro por minuto, ou por segundo, ou por não sei o quê, né? Por unidade de tempo. Então o valor que você paga no táxi é uma função exatamente como essa, que tem um valor inicial, que é o B, e mais uma taxa que vai multiplicar o tempo decorrido. Bom, então a função afim, quando é usada em problemas de natureza prática, não é exatamente essa aqui, ó.
Porque você não consegue medir volumes muito diminutos, né? Você não consegue medir volumes como um número irracional, não consegue medir raiz de 3 litros exatamente, não consegue. Então, a função afim, ela vai modelar, quer dizer, uma função simples, não é? Que ela, então, vai modelar o seu problema. Não quer dizer que você vá utilizar exatamente esse domínio em cada problema. Frequentemente, isso não tem sentido. Tá? E se eu pedir o gráfico dessa função? Muito bem. O gráfico dessa função... Você vai partir de um valor inicial de 200 e a coisa vai... É uma função crescente, não é? Mas é bom comentar com os alunos o seguinte: essa reta vai até o infinito? Pois é, se eu estou modelando algo de natureza prática, eu tenho que pensar nisso também. Que eu vou colocando água aí dentro, daqui a pouco eu tenho um oceano Atlântico aí dentro dessa caixa? Não, a caixa tem que ter uma medida finita, né? Quer dizer, se isso continuar, começa a transbordar, né? Então, dentro da caixa eu tenho que prever que em algum momento ela vai ficar assim... E pronto. Onde a abscissa desse ponto representa, não é, o volume, a capacidade máxima da caixa. Tá? Então, a função afim, ela vai modelar problemas de natureza prática. É muito comum que, dando algum problema para um aluno, apareçam soluções diferentes, de natureza diferente. Então, um aluno diz assim: eu fiz por função afim. Aí o outro diz: eu fiz por regra de 3. O outro fala: eu fiz por logaritmo. Bom, aí você já começa a desconfiar, né? Que pelo menos um deles está errado. Bem, a gente deve incentivar soluções diferentes, criativas, mas o aluno precisa saber quando utilizar cada ferramenta. Então, o aluno precisa identificar, dado um texto, né, como é que ele vai identificar que a função afim é a função adequada para aquela situação. Ele não tem a liberdade de escolher a ferramenta. Eu vou resolver fazer esse problema por regra de 3. Não, só pode fazer por regra de 3 se ele tiver uma certa característica que permita que a gente use regra de 3. Né? Então, qual é a característica da função afim que faz com que a gente a escolha para determinado problema? Caracterização significa o seguinte. Mais uma vez, a nossa retinha. Como o gráfico é uma reta, ele tem a seguinte característica: se a partir de um ponto de abscissa x1, se eu der a esse valor de x um acréscimo h, digamos, eu vou obter um aumento de y, digamos, de delta unidades.
que acontece somente na função afim é que essa situação ocorre em qualquer momento da sua experiência. Se você, muito tempo depois, a partir de um ponto de abscissa x2, der o mesmo acréscimo h a x2, o crescimento de y vai ser exatamente o mesmo valor. Então, todo problema em que você reparar em que isso está ocorrendo é um problema em que a função afim é adequada para resolvê-lo. Então, o que está escrito aqui é que valores, aumentos, melhor, repare, estou fazendo uma afirmação, a demonstração desse fato está no livro, ida e volta. É claro que se eu tenho uma reta, visualmente, geometricamente, né, eu posso mover esse triângulo retângulo para qualquer lugar, congruente, e tem no livro a recíproca, né, se uma situação é tal que esse fato ocorre, então a função afim é a única função que cumpre essa propriedade. Em outras palavras, nós podemos dizer que a função afim, ela transforma uma progressão aritmética em uma progressão aritmética, justamente por causa desse fato. E reciprocamente, toda situação em que você tem uma progressão aritmética transformada em uma progressão aritmética, a função afim é a função adequada para modelar essa situação. Outro dia eu vi uma coisa bastante curiosa sobre o seguinte, sobre a temperatura no mar, de acordo com a profundidade. Então, algum maluco mediu o que acontece com a temperatura quando você vai indo cada vez mais fundo. Isso depende do oceano, no Atlântico é diferente do Pacífico, e depende das latitudes também, mas no Atlântico perto do Equador, então o indivíduo fez duas escalas em que aqui ele botava a profundidade e relacionava com a temperatura. Profundidade era medida em metros, temperatura em graus Celsius.
E o cientista percebeu um fato muito interessante, que entre 100 metros de profundidade e 500 metros de profundidade, a temperatura caía constantemente. Isso não acontecia antes de 0 a 100 e também não acontecia de 500 para diante. Mas nesse trecho, ele pôde fabricar uma escala em que, entre esses valores, a cada profundidade, você podia obter exatamente a temperatura naquela profundidade. E essas escalas, o que elas mostravam? Numa delas, né, esses espaçamentos iguais, e na outra escala, totalmente diferente, uma era profundidade, outra temperatura, mas mostrava também os tracinhos igualmente espaçados. Então, se duas escalas possuem, né, divisões iguais, igualmente espaçadas, significa que nesse trecho, né, eu tenho uma progressão aritmética relacionada com outra progressão aritmética. Então, se eu quiser obter, né, uma relação, uma função que a cada profundidade nesse trecho determine exatamente a sua temperatura, a função que eu devo usar é a função afim, porque a situação mostra uma progressão aritmética transformada em uma progressão aritmética. Entendeu? Vamos fazer então esse exercício? Vamos determinar, vamos chamar x a profundidade, e y a temperatura. Então não vou escrever, mas vocês não se esqueçam de anotar. Tá? Como essa função transforma uma progressão aritmética em uma progressão aritmética, a função afim é a função adequada para modelar o problema. Então não cabe o aluno escolher, posso fazer por função exponencial? Não, você não pode escolher a função. Cada função tem uma característica, né, que nós precisamos reconhecer em cada problema a ferramenta adequada para ser utilizada. Então, a função afim, né, então vamos escrever AX mais B. X é a profundidade e Y é a temperatura. Então nós temos duas indicações, que A vezes 100 mais B dá 100. E A vezes 500 mais B dá 7. Espera aí. Não, aqui é 21. É muito fácil resolver essas coisas desse tipo, né? Faz a diferença, o B some, e aí calculo A, e aí volta calculo B, né? Então, isso daqui vai dar A. Vai ser negativo esse A, obrigatoriamente, porque eu estou vendo que a temperatura, né, está caindo
com a profundidade. Esse A deu 14,70 menos 0,035. E B, 3,5, 21, 24,5. Tá certo a minha conta? Tá, né? Então, a função afim que modela este problema é y igual a menos 0,035x mais 24,5. Veja bem, né? Então isso aí é um pedaço de uma reta. Quer dizer, isso só vale, fica bem claro, para x neste intervalo. Não adianta querer colocar x aí diferente, porque não tem significado. Diga. Não deu? Eu acho que... Deixa eu ver. A vezes 100 dá 3,5. Dá menos 3,5 mais B igual a 21. B dá 24,5. Não? Tá certo. Tá certo. Bom, quando B é zero, a situação fica assim. E é justamente a ferramenta que vai descrever a proporcionalidade. E vai permitir a regra de 3. E eu vou ter que discutir ou comentar com vocês, quando é que nós reconhecemos que num problema prático, quando é que duas grandezas são proporcionais? Falando agora, proporcional quer dizer, por enquanto, diretamente proporcional. Tá? Nós usamos o termo grandeza para falar de falar de números positivos. Então, grandeza quer dizer número positivo. Então, se eu tenho duas grandezas, como reconhecer que elas sejam proporcionais? Qual é o que é comum? Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais quando a razão entre elas
é constante. Tá certo isso? Tá certo. A razão entre elas é constante. Outra maneira, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se uma aumenta, a outra também aumenta. Certo ou errado? Certo? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Significa diretamente proporcional? Não. Esse tipo de erro é comum. E, por exemplo, se você tem um círculo de raio X, né? E área Y. Y é proporcional a X? Ora, mas quando X aumenta, o Y também aumenta. Então, deveria ser proporcional. Errado. Aqui, Y não é proporcional a X. A razão Y sobre X não é uma constante. Né? Bom, mas frequentemente é difícil você saber se isso aqui vale. Algumas vezes é fácil, outras vezes é difícil. Vou dar um exemplo difícil de reconhecimento. Aqui você vê um segmento aqui você vê uma reta e a partir deste ponto eu vou marcar um segmento de comprimento X. Ponto A, ponto B e ponto C. Vou chamar por S a área do triângulo ABC. Bom, então repetindo, foi dado um segmento, foi dado uma reta R, e a partir do ponto onde R corta a B, eu marquei sobre R um comprimento de medida X, formando o triângulo ABC de área S. Minha pergunta é se S é proporcional a X. Minha pergunta é se S é diretamente proporcional a X. No círculo, né, eu sei que a área não é proporcional a X. Será que naquela situação é? Será que a área dividida por X é uma coisa constante? Bom, então, está faltando alguma coisa mais prática para que a gente possa reconhecer em qualquer situação se uma coisa é proporcional à outra. Vamos deixar então essa pergunta aí por enquanto e vamos esclarecer o seguinte. Duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais se,
Primeiro, quando x aumenta, y aumenta. Precisa ter isso, mas não basta. Segunda condição é que, para todo n natural aquele natural que não tem o zero, né? Porque se multiplica por zero não interessa. Para todo n natural, quando eu multiplico a variável x por y, o y fica também multiplicado pelo mesmo número. F de n vezes x é igual a n vezes f de x. Tá? F de x é o y, certo? Tá? Então, o que essa relação quer dizer? Que, ao multiplicar x por um número natural, o y fica também multiplicada por um número natural. Digamos, eu tenho uma criação de galinhas e elas comem uma quantidade, eu tenho x galinhas e elas comem uma quantidade y de ração por dia. Então eu quero saber se x e y são diretamente proporcionais. Aí eu penso assim, se eu dobrar o número de galinhas, eu preciso dobrar a quantidade de comida? Claro. Se eu triplicar o número de galinhas, eu triplico também o número de... Claro, ok. Isso então, para todo número natural, isso aqui é válido. Fazendo apenas esse teste, isso significa que x e y são diretamente proporcionais. Okay? Sem conhecer nenhuma fórmula. Por que isso vale? Tem uma matemática complicada por trás disso. Vou só citar rapidamente, tem que ser bem rapidamente mesmo. Existe um teorema Esse teorema, que eu vou citar rapidamente, se chama Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Ele garante que 1 e 2 acarreta que f de C é um número real qualquer, e garante ainda que f de x, que eu posso escrever como sendo f de x vezes 1, é tal que, se essa relação vale para qualquer c real e para qualquer x, que no meu caso é positivo, me permite então tirar o c fora da função, eu posso escrever isso como sendo x vezes f de 1. E representando esse f de 1 é um número, né? Por a. Então f de x é ax, que é a nossa função linear. Esse final tem matemática complicada, um pouquinho complicada por trás. Não é para fazer para aluno, mas é para um dia cada um de vocês dar uma olhadinha no livro e ver como isso é feito.
Qual é a enorme vantagem de você usar esse fato daqui? É porque em qualquer problema é muito mais fácil você dizer quando duas coisas são proporcionais ou não. Sem depender de dizer, não, duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação y igual a constante vezes x. Sim, está certo isso, mas quando eu tenho um problema desse tipo aqui, eu não tenho essa função. Então eu tenho que olhar o problema e reconhecer de alguma maneira esse fato. Bom, então vamos ver o seguinte. Perguntar se x e s são diretamente proporcionais significa o seguinte: se o x dobrar, será que a área vai dobrar? Se o x triplicar, será que a área vai triplicar? Então vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou dobrar o x, vou botar um outro x aqui de mesmo tamanho a seguir. Vai ser C'. Vou fazer o triângulo correspondente. Pergunto, a área do triângulo ABC' é o dobro da área do triângulo ABC? É. Senti um pouco de insegurança aí. Bom. Uma forma que poucos enxergam, mas é muito boa, é que quando vamos olhar só a parte de cima, a mediana de um triângulo divide o triângulo em duas áreas iguais sempre. Então essa área é replicada para lá e essa é replicada para a direita também. Então a área do triângulo ABC' é o dobro, realmente. Mas o colega aqui do Rio de Janeiro enxergou de forma diferente. Enxergou que a altura do primeiro triângulo a partir de C, que é essa perpendicularzinha aqui, e a altura do outro a partir de C' é o dobro. Se essa altura é H, a do outro é o dobro, 2H. Uma semelhança fácil de ver, correto? Que X também. Então, se a base é a mesma e a altura do segundo é o dobro da altura do primeiro, é claro que a área do segundo é o dobro da área do primeiro. Então, quanto mais você replica o x nessa reta, você vai obtendo áreas que vão formando uma progressão aritmética crescente, né? Então, a resposta é sim. Qual é a fórmula? Não sei. Mas a resposta é sim, são diretamente proporcionais. Bem, então não se esqueça disso, tá? O reconhecimento de grandezas proporcionais é muito fácil fazer esse teste e isso garante a proporcionalidade. Basta testar para números naturais. Então tem um teorema forte por trás que garante que isso vale para qualquer real e garante que você tem aquela função. Calma, eu sei que estão famintos. Mas eu tenho que usar 8 minutos para falar em duas coisas. Se eu falei em grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que falar, mesmo que não seja coisa de função afim, inversamente proporcionais, né? Então, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais se a função que relaciona y e x é decrescente. Quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Mas não basta isso. O teste que se faz para esse reconhecimento é para todo
N natural. Se eu multiplico uma delas por N, a outra, que é o Y, é o f de x, fica dividido por N. Tá? Um teorema equivalente vai garantir que nessa situação, se eu multiplicar por um número real, uma delas, y fica dividido pelo número real, quer dizer, não há necessidade de você multiplicar por número natural, pode ser por qualquer outro número que você quiser, da mesma coisa, e f de x é uma constante sobre x. Finalmente, se uma grandeza é diretamente proporcional a duas outras, é proporcional ao produto delas. Esse é o fato que permite a gente fazer aqueles problemas de proporcionalidade composta, né? Tantos trabalhadores trabalhando tantas horas por dia constroem tantos metros de estrada em tantos dias. Então, quanto não sei o quê. Aí o que a gente nota, até com uma certa, digamos, rindo um pouco, é que as soluções que aparecem são uma loucura, são certas, mas são completamente doidas. Então, eu vejo assim uma coisa, faz uma tabelinha, muito bem, aí tem uma setinha para cima, setinha para baixo, aí pega, multiplica esse por esse, divide por aquilo, tal. Aí dá. Quer dizer, o aluno decora aquele negócio, mas sem absolutamente entender o que está fazendo. Não só aluno, professor também. Mas por que bota a setinha para baixo e multiplica esse por esse, divide dessa? Não, dá certo. Dá certo. Então a essência dessas coisas, claro que a gente, na hora de resolver, faz automaticamente. Enfim, não está pensando o tempo todo. Mas uma vez na vida, a gente tem que saber o que está por trás desses mecanismos que nós fazemos. Então, se eu tenho uma grandeza Z, digamos, que ela é função de duas outras. Exemplo simples, a área de um retângulo, ela depende da base e da altura. Então, para eu conhecer a área de um retângulo, eu preciso saber quanto é a área, quanto é a base, quanto é a altura, né? Então, essa grandeza, por exemplo, área, é uma função que depende de duas outras. A área de um retângulo é proporcional à sua base? Então, vou pensar. Quando eu faço essa pergunta, se é proporcional à sua base, eu estou imaginando que a outra é constante, tá? Não está sempre igual. Imagina um retângulo, não vou desenhar. Se eu dobrar a base, a área dobra? Se eu triplicar a base, a área triplica? Ok. Então é proporcional.
A área de um retângulo é proporcional à altura? Mantendo a base igual. Se eu dobrar a altura, a área dobra. Se eu triplicar a altura, a área triplica. Então é proporcional à altura também. Então a área, por exemplo, é algo que é proporcional a duas outras grandezas. E eu afirmo aqui que ela é proporcional ao produto. Repare que você usar numa fórmula que Z é igual a AX e que Z também é igual a linha Y, não garante esse resultado. Você dificilmente vai conseguir deduzir que Z é proporcional ao produto X por Y. Então, qual é a história? Eu escrevo X como X vezes 1. Se é diretamente proporcional a X, por esse teorema daqui, né, eu posso tirar esse X e escrevê-lo do lado de fora, como X vezes F de 1Y. E faço o mesmo truque para outra variável. Isso é X vezes F de 1. No lugar de Y, ponho Y vezes 1. Como a grandeza Z é diretamente proporcional a Y, eu faço a mesma operação. Escrevo X vezes Y vezes F de 1. Ora, o que sobrou aqui é o valor de Z quando x é igual a 1 e y é igual a 1, ou seja, é alguma constante. Se eu estiver calculando, se isso representa, por exemplo, a área do retângulo, essa constante tem o significado da área do retângulo de base 1 e altura 1. Qual é a área do retângulo de base 1 e altura 1? É 1, porque é a unidade de área. E se eu estiver calculando aqui a área de um triângulo de base x e altura y? Se eu estiver calculando a área de um triângulo de base x e altura y, isso daqui é constante, mas vai representar a área de um triângulo de base 1 e altura 1. Qual é a área de um triângulo de base 1 e altura 1? Meio. Tá? Então isso daqui é uma constante que, evidentemente, depende do problema que eu estou fazendo. Mas o que importa é que é uma constante. Quer dizer, então, que essa grandeza Z é uma constante vezes o produto XY. Então, se uma grandeza é proporcional a duas outras, ela é proporcional ao produto. Se uma grandeza é diretamente proporcional a X e inversamente proporcional a Y, como é que a gente escreve? Isso. Se Z é diretamente proporcional a X e inversamente proporcional a Y, então você já pode escrever diretamente que Z é alguma coisa que é uma constante que multiplica X sobre Y. Demonstração é idêntica a essa aqui. Você conhece da física os gases perfeitos, né? Lei de Boyle, Boyle-Mariotti, tem Gay-Lussac, né? Nos gases perfeitos, o volume é diretamente proporcional à
temperatura, mantendo a pressão constante, né? Então, você bota lá, esquenta o gás, mantendo a pressão constante, aumentou a temperatura, não só isso, né? Dobra a temperatura aqui em Kelvin. E o volume é inversamente proporcional à pressão. Quer dizer que, se você botar dentro de um êmbolo, você esticar o volume para o dobro, a pressão, sei lá, cai a metade, é o contrário, né? Se comprimir e reduzir o volume à metade, a pressão é o dobro. Então, se uma coisa é proporcional diretamente a T, inversamente proporcional a V, esse nosso resultado significa que o volume é uma certa constante que tem T no numerador, porque é diretamente proporcional, e P no denominador, porque o mesmo V é inversamente proporcional. Isso significa que PV é igual a uma certa constante R vezes T. Isso é a fórmula para... Na verdade, a fórmula para 1 mol, né? De gás ideal. Fórmula geral tem um N, que é o número de mols do gás. PV igual a nRT. Tá? Então, essas coisas que estão na física, estão na matemática, de forma frequentemente chutadas, está tudo certo, mas é bom que um dia a gente saiba o que tem por trás disso. Tá? Tem muita matemática por trás disso. Muito bem, agradeço a atenção. Quero dizer o seguinte: o maior recorde de participação de professores nos 46 pontos para onde ele está sendo transmitido. Recorde absoluto. Piauí, com 287 professores, deve ser num estádio, né? Num campo de 287 professores simultaneamente, no Piauí. Obrigado, então.